Um casal de jovens apaixonados some no meio da noite. E alguns dias depois, infelizmente, o pior medo dos seus familiares se concretizou. Os seus corpos foram encontrados e ficou claro que os últimos momentos desse casal foram terríveis. O caso esfriou por muitos e muitos anos. Alguns suspeitos, algumas confissões falsas e, inclusive, até um suspeito que era culpado, mas por outro crime. Até que a polícia recebe uma ligação de uma mulher dizendo que acreditava que o seu pai era o culpado. O seu pai já tinha aparecido em programas de TV, ele já tinha publicado um livro e estava à vista de todos. Esse é o caso que eu vou recontar para vocês hoje. Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem aqui novamente para mais um vídeo e se você está chegando aqui pela primeira vez, eu espero muito que você goste do vídeo de hoje e no final se inscreva aqui no canal para fazer parte aqui da família Recontando Casos. Sem recados por hoje, o que é bem raro, então vamos direto para o caso. Vamos começar conhecendo o casal Tim Heck e Kelly Drew. O casal Tim Heck e Kelly Drew eram aquele típico casal que se conhecem no ensino médio, começam a namorar e um é o primeiro amor da vida do outro. As pessoas que conviviam com o casal sentiam que muito provavelmente eles acabariam se casando e sendo um casal para o resto da vida. O Tim tinha 19 anos e ele morava e trabalhava na fazenda da sua família. Ele trabalhava na parte ali de tração de tratores. A Kelly Drew, ela tinha 20 anos, ela estava cursando uma escola de estética e estava trabalhando em um salão de beleza. Então, o Tim, ele era conhecido como aquele garoto da fazenda e a Kelly, ela era a garota da cidade. Mas mesmo assim, eles se davam muito bem. A Kelly também gostava muito de ir ali na fazenda da família do Tim, gostava de passar um tempo lá. Ela era muito bem recebida também pelos familiares do Tim. O irmão do Tim, ele achava muito legal, assim, uma garota da cidade estar ali na fazenda. E esse casal, no dia 9 de agosto de 1980, eles tinham um casamento para ir. Esse casamento ia acontecer em uma casa de eventos, pelo que eu entendi. O nome do lugar era Concord House. E essa casa de eventos ficava na cidade de Concord, no Wisconsin. Eles chegam por volta das 10h30 da noite, mais ou menos. Eles ficam cerca de 30 a 40 minutos e eles deixam ali o casamento porque eles tinham um outro evento. Muitas pessoas viram, né, o Tim e a Kelly nesse casamento. Algumas pessoas falaram que viram o Tim bebendo uma cerveja, a Kelly um refrigerante e algumas pessoas também viram a hora que eles foram embora. Na manhã seguinte, o Patrick, que é o irmão do Tim, ele acorda para trabalhar ali na fazenda da família e ele percebe que o Tim não estava ali acordado. Isso era estranho porque o Tim, ele levava muito a sério o trabalho ali na fazenda e se acontecesse alguma coisa, ele avisaria. Se, por exemplo, ele tivesse dormido fora em algum outro lugar, ele dava um jeito de avisar. Então, imediatamente o irmão ficou preocupado e informou isso ao restante ali da família. Eles então resolvem ligar para a família da Kelly, né, para saber se o Tim de repente não tinha passado a noite com eles, né, e com a namorada. Mas a família da Kelly também não sabia do paradeiro nem dela e nem do Tim. O Patrick, então, ele vai até aquela casa de eventos que aconteceu o casamento na noite anterior, na Concord House. E essa casa, como eu falei, ficava em um lugar meio rural, assim, e tinha um estacionamento grande na frente, né? Na verdade, até hoje existe. E quando ele chegou no estacionamento, ele percebeu que o carro do seu irmão ainda estava lá. O irmão percebeu que a porta do motorista ainda estava assim meio aberta, como se alguém tivesse tentado fechar a porta e a porta não pegou força suficiente, né? Então ela só estava encostada. E ele também percebeu que os itens pessoais do Tim ainda estavam dentro do carro, como por exemplo a carteira. A polícia é notificada, então eles vão investigar o carro ali com mais cuidado e eles percebem que existia ainda, né? Além da carteira ali, existia um talão de cheque, existia dinheiro também dentro do carro, então não parecia, por exemplo, um assalto ou um roubo.
Algumas pessoas começaram a teorizar na época que o casal poderia ter fugido, poderiam ter tido a vontade de começar a vida em um outro lugar, mas também não fazia muito sentido, porque por que eles iriam fugir sem os itens pessoais e sem o carro? A polícia, ela também meio que acreditava nessa teoria, que eles simplesmente fugiram e que eles iriam voltar uma hora ou outra. Mas a família, os amigos ali do casal não acreditavam nisso, eles acreditavam que algo ruim tinha acontecido. A polícia então começa a falar com os convidados daquele casamento, né, que o casal foi visto pela última vez. A maioria das pessoas não tinham muitas coisas para falar, a não ser que tinham visto mesmo o casal, né? Mas algumas pessoas relataram que viram uma van escura no estacionamento e essa van estava bem suja. E uma dessas testemunhas do casamento especificamente disse que achou que essa van era muito estranha, que ela parecia suspeita. E esse local, essa casa de eventos, ficava muito próximo a uma rodovia. Então, por exemplo, se alguém, de repente, fez alguma coisa com o casal, né, e levou esse casal dentro dessa van, seria ali uma rota muito fácil para fugir, né? Já muito próximo existia essa rodovia. A comunidade ali se mobilizou junto com a polícia e uma busca começou pelo casal. E tinha muita gente procurando por eles. Eles olhavam em todos os lugares, né? Na região ali de fazendas, de mata, eles buscavam dentro de prédios e casas abandonados, mas eles não encontravam nada. Até helicópteros foram usados nessa busca. Nada aparecia aqui nessa investigação, né? Nada de evidência, nenhuma pista, nenhuma novidade, nenhum sinal deles, até o dia 15 de agosto de 1980. Já fazia 6 dias que eles estavam desaparecidos. Um jovem que estava dirigindo um trator, porque como eu falei, nessa região ali era uma região bastante rural, ele estava dirigindo o trator e ele percebeu algo assim no campo que chamou muito a atenção dele. Parecia um tecido amarelo. Quando ele foi checar o que era esse tecido, ele percebeu que era uma calça. Como todo mundo aqui estava sabendo dessa busca, todo mundo estava preocupado, né, com o casal, ele reporta essa descoberta aqui para a polícia vai examinar essa calça e essa calça era muito parecida com a descrição da calça que a Kelly estava usando no casamento. Era uma calça amarela e ela estava com as 2 pernas da calça assim cortada no sentido do comprimento da calça. Então o que queria dizer aqui para a polícia, esses cortes, né, na calça, é que muito provavelmente foi dessa forma que elas foram retiradas do corpo da Kelly, né? Alguém cortou as 2 pernas no sentido do comprimento e tirou essa calça. Isso foi aterrorizante para as pessoas que estavam buscando o casal, porque agora eles tinham a certeza que algo ruim tinha acontecido e principalmente o que a Kelly poderia ter passado. E ao longo dos próximos dias, várias outras peças de roupa pertencentes a Kelly foram encontradas ao longo ali da rodovia, né, nesses campos. E eles também encontraram pedaços de corda. E esses pedaços de corda tinham vários nós. Esses itens foram encontrados mais ou menos num raio ali de distância de 10 quilômetros daquela casa de eventos onde aconteceu o casamento. Os dias vão se passando, a investigação não evolui. Nesse ponto aqui, eles já estavam desaparecidos há mais de 70 dias e a gente chega no dia 19 de outubro de 1980. E é nesse dia que os corpos do Tim e da Kelly são encontrados. Eles foram encontrados em uma região ali próxima, cerca de 12 quilômetros mais ou menos, também daquela casa de eventos do casamento. Alguns caçadores estavam ali em uma região de mata quando eles avistaram um primeiro corpo e logo em seguida eles encontraram o outro. Os 2 corpos já estavam num estágio de decomposição muito avançado, mas eles conseguiram identificar, né, que era sim o Tim Heck e a Kelly Drew. E foi possível perceber que o Tim, ele estava completamente vestido. Então, por isso que não foi encontrado nenhuma peça de roupa dele ali, né, aos arredores, só da Kelly. Porque sim, a Kelly estava nua. Havia marcas de ligadura nos tornozelos e pulsos da Kelly que eram consistentes com alguém que estava amarrado. A Kelly provavelmente foi devido aos danos que existiam ali na região da garganta. E a polícia acreditava, né, que aqueles pedaços de corda com nós que eles encontraram pela estrada tinham relação, né, com o crime aqui contra a Kelly e o Tim.
Algo que a polícia examinou nesses nós é que eram nós bem específicos, não era um nó comum assim que as pessoas dão, né, que eu, no caso, daria. Existiam nós que eram condizentes com pessoas que ou estavam no exército ou na marinha. Bom, a comunidade ali, ela sempre tentava ajudar a polícia nessa investigação, eles tentavam dar algumas dicas que eles achavam importantes, e então chega uma dica ali para a polícia de uma mulher que ela acreditava que o seu marido poderia estar envolvido aqui no crime contra a Kelly e o Tim. Eu não consegui o nome completo deste homem, né? Na fonte que eu pesquisei sobre esse caso, apenas se refere a ele como Sr. James, então eu vou chamar ele de James. Mas essa mulher que ligou para a polícia, ela disse que o seu marido, o James, morava na região ali muito próxima, onde o casal foi visto pela última vez e onde os corpos foram encontrados, porque era basicamente ali a mesma região. Ela disse também que o seu marido trabalhava com cordas e ele sabia fazer muitos tipos de nós. Ele era conhecido também por sempre estar com uma faca no cinto e ele dirigia uma van. Então eram muitas coincidências aqui, né? Essa mulher também disse à polícia que no dia seguinte que o casal desapareceu, ou seja, no dia 10 de agosto de 1980, o seu marido, ele chegou na casa ali e pediu para a família ajudar a limpar a van. Então, a polícia acreditava que era um suspeito aqui que deveria ser investigado. Então, um mandado de busca é expedido para revistar a propriedade do James. Nessa propriedade, eles encontraram algumas cordas, alguns nós, eles encontraram também alguns pedaços de tecido que eles acreditavam que poderia ser também da roupa da Kelly. E eles levam as cordas encontradas na casa do James para análise, porque em algumas dessas cordas foi possível encontrar sangue. E enquanto os testes estão sendo feitos, a esposa do James, ela dá mais uma informação para a polícia. Ela disse que o James era alcoólatra, violento, que ela já tinha sido amarrada por ele. E o pior de tudo é que essa mulher, ela tinha 2 filhas, que eram filhas apenas dela. E ela disse para a polícia que o James já tinha abusado sexualmente dessas meninas. Os policiais encontram esse James, eles o levam para a delegacia e começam a interrogá-lo. Ele também passou por um teste de polígrafo e ele negou qualquer envolvimento aqui no crime contra a Kelly e o Tim. Mas ele admitiu ter abusado sexualmente das filhas da sua esposa. A polícia investigou mais a fundo o James, eles puderam descartá-lo como suspeito aqui no crime contra o Tim e a Kelly, porém ele foi preso pelo que ele fez com as filhas da esposa dele. Eles não tinham ainda encontrado o culpado, né, do caso que eles estavam investigando, mas eles conseguiram colocar um homem terrível na prisão. Bom, depois que os corpos foram encontrados e passaram ali pela perícia, eles foram liberados para a família, né, para a família fazer um funeral. A família da Kelly e a família do Tim, eles trabalharam juntos no planejamento aqui dos funerais e eles enterraram os dois no mesmo lugar, né, juntos. A família acreditava que seria o desejo deles, eles viveram juntos e agora ficariam juntos para a eternidade. A família continuava muito desolada aqui, né? E eu tive mais informações da família do Tim, né? O irmão do Tim, o Patrick, e o pai do Tim, o Dave. Os dois, assim, eles sempre ficaram buscando por evidências, por pistas, que alguém tivesse visto alguma coisa. Eles nunca desistiram desse caso. Mas os anos foram passando e em 1983 uma outra teoria que surgiu nesse caso. E a teoria aqui seria de um serial killer. Na época, Henry Lee Lucas e Otis Toole tinham acabado de serem presos, e por vários crimes. E você que é do True Crime já deve ter ouvido falar deles, ou pelo menos visto a foto deles. Eles aparecem em muitos outros casos. E o motivo é porque quando eles foram presos, eles começaram a confessar vários e vários crimes. Crimes que eles não tinham cometido também, eles só estavam a fim de confessar. Então, nessa época aqui, que eles tinham acabado de serem presos, os detetives aqui desse caso do Tim e da Kelly, eles achavam, então, que eles poderiam ser vítimas também dessa dupla. E o motivo que fez a polícia acreditar aqui que eles pudessem ser vítimas dessa dupla é porque os dois, eles sequestravam tanto mulheres quanto homens, eles agrediam e depois tiravam a vida dessas pessoas. Então, várias características aqui do modus operandi encaixavam, até a família estava assim achando que era realmente isso que aconteceu, né? Que o casal foi ali uma vítima aleatória, né, desse serial
Eles conseguiram também saber que na época ali os dois estavam passando pela região de Wisconsin, então essa teoria parecia bastante promissora. Só que a polícia conseguiu ali detalhar uma linha do tempo, né, de onde essa dupla estava passando aqui nos anos 80, e eles descobriram que em agosto de 1980, essa dupla de serial killers não estava na região de Wisconsin. Eles estavam ali na região de Wisconsin em setembro e em outubro, mas agosto ainda não. Essa teoria, então, foi descartada e, basicamente, essa foi a última movimentação desse caso aqui. Esse caso acabou esfriando e ele ficou um caso não solucionado por mais de 20 anos. Nesse período aqui, conforme os anos foram passando, o pai do Tim, ele acabou vendendo a fazenda porque ele tinha um sonho de que o Tim pudesse tomar conta da fazenda, né? Pegar o lugar dele ali na fazenda. E conforme foram passando os anos, o pai ficou sentindo cada vez mais tristeza por estar ali na fazenda sem o filho e sabendo que esse sonho não iria se concretizar. Bom, 26 anos se passam e agora estamos aqui em 2006. Neste momento, uma nova promotora e um novo detetive resolvem pegar esse caso para resolver. Essa promotora, ela tinha 8 anos quando o caso aconteceu. O nome dela é Susan Hopp. E ela disse que quando ela se tornou promotora pública, a primeira coisa que ela queria fazer, e ela estava bem ciente disso, era a meta de trabalho dela, era resolver o caso, né? Entender o que aconteceu com o Tim e a Kelly. E o detetive que assumiu esse caso é o Chad Garcia. Ele pegou o caso, né, já 26 anos depois, ele teve que repassar por tudo, mas quando ele entendeu tudo sobre o caso, esse caso se tornou prioridade para ele. Ele também queria muito resolvê-lo. Eles revisaram todas as evidências, que não eram muitas, né? Não teve muita coisa assim na época que o crime aconteceu, mas algo que era muito importante eram as roupas encontradas da Kelly. E sabemos que a tecnologia de DNA lá nos anos 80 não pôde fazer muita coisa aqui com essa evidência. Mas agora aqui, na época que estamos no caso, 2006, sim, ela já tinha avançado bastante. As roupas, então, foram levadas para um laboratório novamente e eles conseguiram extrair um DNA dessas roupas. Nas roupas da Kelly existia sêmen e eles conseguiram o DNA desse sêmen. E outra coisa que o detetive começou a analisar foi a localização aqui de tudo nesse caso, né? Então vamos lá. A localização de onde aconteceu o casamento e muito provavelmente de onde esse casal sumiu. A localização dos corpos, né? Onde os corpos foram encontrados. E também toda a região aqui onde foram encontradas as evidências, né? Onde provavelmente o criminoso foi descartando tanto as cordas como a roupa da Kelly. E esse detetive, ele meio que estabeleceu assim um triângulo no mapa, né? Nesses 3 pontos aqui. E eu olhei esse triângulo no documentário que eu assisti, ele aparece muito rapidamente, mas eu consegui recriar ele no Google Earth, mais ou menos, tá? Para vocês entenderem mais ou menos qual é a região que esse detetive estava falando. E ele traçou esse triângulo aqui porque ele acreditava que o criminoso morava nessa região, ou no meio desse triângulo aqui, né? Ou ao lado desse triângulo, mas ele acreditava que era alguém local, que conhecia muito bem a área. Quando ele faz toda essa análise, ele divulga isso na mídia, aqui em 2006, né? E a gente sabe que a mídia é muito poderosa, né? Ela espalha muito facilmente as notícias, mais pessoas ficam sabendo dos casos e mais pessoas podem dar dicas aqui para resolver esse caso. E foi nesse momento que o detetive recebeu um telefonema. Era o telefonema de uma mulher, o nome dela é April, e ela diz que ela acreditava que o culpado por esse crime contra o Tim e a Kelly era o seu pai. Ela disse que a sua família sempre foi uma família de andarilhos, eles moravam em vários lugares diferentes e ela se lembra que em 1980 ela estava morando com a família ali na área de Concord, que é essa área aqui basicamente do triângulo que eu mostrei para vocês. E ela disse com todas as letras: "Eu acho que foi o meu pai, eu acho que o meu pai matou o Tim e a Kelly." Quando o detetive pergunta então o nome do pai dela, ela diz Edward Wayne Edwards. Ela começa a contar, então, que o seu pai, ele já tinha até aparecido num programa de TV e ele já tinha publicado um livro. O nome do livro é Metamorfose de um Criminoso e eu vou traduzir aqui para vocês o que está escrito na capa. Diz o seguinte:
Ele estava na lista do FBI entre os 10 criminosos mais procurados. Ele era um criminoso armado, um ladrão de bancos, um personagem perigoso. Ele esteve durante 14 anos em 5 cadeias. Hoje, ele é um escritor, um cidadão respeitado e o líder de uma família de 5. Então, vamos lá. Vamos lá entender quem era Edward Wayne Edwards. Edward Wayne Edwards nasceu em 1933 em Ohio e, na verdade, o seu nome de batismo é Charles Murray. Ele viveu a maior parte da sua infância como órfão e ele presenciou a sua mãe tirando a própria vida. Em 1950, ele começou a cometer alguns pequenos roubos, ele se juntou também aos fuzileiros navais, mas ele foi dispensado de forma desonrosa. E basicamente a vida do Ed Edwards foi cometendo crimes na sua juventude. Ele saía e entrava da prisão várias vezes, ele cometia roubo, assalto à mão armada. Ele conheceu uma mulher nesse meio tempo aqui, que ele começou a namorar e ele foi preso com ela também cometia alguns crimes. E ele disse, inclusive, que nesses assaltos que ele cometia, ele nunca escondia o seu rosto, porque a intenção dele era se tornar famoso. Mas em uma dessas vezes que ele estava preso, ele conheceu um guarda ali da prisão que mudou a sua vida. Pelo menos é o que ele disse. Ele disse que esse guarda o motivou a ser uma pessoa melhor, uma pessoa correta. E quando ele cumpriu a sua pena, ele saiu e era isso que ele queria fazer. Então ele se casa novamente, ele teve filhos, né, com essa esposa. Dentre esses filhos está a April, que eu já citei aqui. E aparentemente era isso que ele estava fazendo realmente, né, tentando levar uma vida aqui de um homem correto. E foi nessa época que ele escreve esse livro que eu já citei aqui para vocês. Nesse livro, pelo que eu entendi pelas resenhas dele, né, porque eu não consegui ler, ele conta toda a sua vida no crime, como aconteciam as coisas e depois o que aconteceu para ele se tornar um novo homem. Ele, inclusive, gente, começou a dar palestras, né, depois que ele escreveu esse livro. Mas, enfim, ele ficou famoso, então, por ser essa pessoa que teve toda essa transformação. Ele participou de um programa de TV. E esse programa de TV, se eu não me engano, porque eu vi só alguns trechos, assim, era um programa de TV que aqui no Brasil teve um quadro, se eu não me engano, ou no Luciano Huck ou no Faustão, muito parecido com esse programa de TV, onde ficavam ali 3 pessoas e só uma pessoa estava falando a verdade, as outras 2 estavam mentindo. Então, era meio que esse programa que ele participou, tanto que no final, assim, aparece, né, quem é o verdadeiro Ed Edwards, e daí ele se levanta, né, porque só ele estava falando a verdade, no programa, pelo menos. E voltando aqui nas resenhas desse livro, né, ele conta várias coisas sobre os crimes dele, né, esses assaltos que ele fazia, roubos e tudo mais, mas algumas pessoas não acreditam em tudo que ele escreveu nesse livro, porque ele era conhecido por ser um mentiroso compulsivo. Nesse livro também ele não fala nada sobre crimes que envolvam aí outras pessoas perdendo a vida. Então, quando o detetive aqui, né, que está trabalhando no caso, se depara com todas essas informações, ele achou tudo isso muito promissor. Ele começa a puxar ali, né, a ficha criminal do Edward, tudo que ele fez, os lugares que ele morou. E é dito, gente, que ele passou por quase os Estados Unidos inteiro. Ele passou pela Flórida, Arizona, Colorado, Wisconsin, Pensilvânia, Ohio, Oregon, Georgia, Oklahoma e Kentucky. Outra informação que a filha do Ed Edwards deu à polícia, a April, ela disse que o pai, ele tinha ido ao exército. Ou seja, isso batia com aquela informação que eles acreditavam que a pessoa que cometeu esse crime tinha passado ou pelo exército ou pela marinha, pelo conhecimento ali em nós, né? E eles acreditavam que sim, que o Ed Edwards sabia dar esses nós. E o detetive, ele estava repassando novamente o caso, olhando todas as evidências e ele queria ver se de repente lá atrás alguém tinha suspeitado do Ed Edwards. E ele foi entrevistado assim que o crime aconteceu, lá em 1980. Ele foi entrevistado como várias outras pessoas, né, na época. E o que ele disse na época foi que ele não conhecia o Tim e a Kelly e não tinha informações sobre o caso. Só que uma coisa que foi relatado pela pessoa que entrevistou o Ed Edwards lá em 1980 é que ele estava com o nariz quebrado. A explicação que ele deu na época foi que ele estava caçando veados e na hora que ele foi atirar ali, alguma coisa aconteceu e o rifle voltou, né, no nariz dele. E foi por isso que ele estava machucado. Só que foi um detalhe que na época passou despercebido, mas o detetive agora aqui, ele sabia que em agosto, né, que foi quando aconteceu o crime e quando o Ed Edwards disse que estava caçando veados, não era a temporada de caça de veados.
A temporada ali em Wisconsin era em novembro, então ele achou isso um pouco estranho, porque parecia que o Ed Edwards estava mentindo o motivo pelo qual seu nariz estava quebrado. O detetive também descobriu a casa que o Ed Edwards morava lá naquela época do crime, né? Ele vai nessa casa, ele descobre o proprietário dessa casa, que inclusive era o mesmo proprietário ainda da época dos anos 80. Ele tinha alugado essa casa para o Ed Edwards e ele também dá uma informação importante para a polícia. Ele disse que logo depois que o crime aconteceu, o Ed Edwards se mudou. E a April, a filha do Ed Edwards, ela também disse isso à polícia, né? Só que ela disse que ela se lembrava que isso acontecia várias vezes, né? Eles se mudavam muitas vezes. Então, ela estava acostumada, assim, de acordar um dia e o seu pai falar, bom, vamos arrumar todas as nossas coisas que nós vamos para outro lugar. O detetive conseguiu mais informações da época, como, por exemplo, que o Ed Edwards, ele tinha uma van, ele também tinha um revólver e... mais importante de tudo, que ele trabalhava como um faz-tudo naquela casa de eventos que aconteceu o casamento que o Tim e a Kelly foram. Nesse ponto aqui, gente, tudo apontava para o Ed Edwards, 26 anos depois, né? O que o detetive acreditava que tinha acontecido nesse caso era o seguinte, ele acreditava que o Ed Edwards estava ali na casa de eventos, porque ele trabalhava ali, né? E ele tinha a van. E ele pode ter ficado ali à espreita, escondido atrás da van, até o momento que ele olhasse ali alguma vítima para atacar. O detetive acreditava que o Ed Edwards chegou ali bem na hora que o Tim estava entrando no carro, então por isso que a porta ainda não estava totalmente fechada quando o carro foi encontrado. Só que o Tim, ele revidou e ele deve ter dado um soco no nariz do Edward, por isso que o nariz estava quebrado. Só que depois disso o Ed Edwards revidou e ele muito provavelmente estava armado com um revólver e também com uma faca. O detetive não sabia dizer exatamente o que aconteceu depois disso, mas o detetive acredita que nesse momento ele pode ter ferido o Tim, colocou o casal dentro da van, levou para algum lugar remoto, depois ele tira a vida do Tim, violenta a Kelly e depois tira a vida dela por estrangulamento. Após ter feito tudo isso, ele descarta o corpo do casal naquela região que eles foram encontrados posteriormente. Bom, o detetive sabia então que ele tinha que encontrar o Ed Edwards. E aqui já estamos em 2009 e ele descobre que o Ed Edwards está morando no Kentucky. Então, ele vai até lá. O detetive disse que ele estava com muito medo desse encontro porque o Ed Edwards era, sim, uma pessoa muito perigosa, então ele tinha medo do que poderia acontecer. Mas quando ele chegou na casa do Ed Edwards, ele se surpreendeu com o estado de saúde dele. Ele estava em uma cadeira de rodas, ele usava um cilindro de oxigênio, ele estava muito acima do peso e era óbvio que a saúde dele estava muito ruim. Teve um caso que eu contei recentemente também, né, que foi o caso, acho que do Ed e da Minnie, que também, né, quando eles encontraram o culpado, ele estava, assim, num estado deplorável de saúde, e assim, eu fico pensando, né, pessoas horríveis, elas duram, né, mesmo doente, mesmo assim com uma saúde muito precária, elas continuam ali, né, é o tal do vaso ruim não quebra. E realmente a saúde do Ed Edwards estava terrível. Ele estava sendo tratado para diabetes, ele também estava com uma doença pulmonar e problemas cardíacos. Bom, quando o detetive começa a conversar com o Ed Edwards, ele parecia um pouco indiferente, assim, ele não ligou muito que a polícia estava ali. O detetive então pergunta para ele se ele forneceria ali uma amostra do DNA e ele disse que sim, sem problemas. Parecia que o Ed Edwards não tinha muito conhecimento aqui de como funcionava o DNA, assim, ou que a polícia poderia ter algo contra ele de um crime de tantos anos atrás. E esse foi basicamente aqui o primeiro encontro deles, né? O detetive pega essa amostra de DNA, leva para o laboratório e espera pelos resultados. Resultados esses que voltaram com uma ótima notícia. Sim, o DNA encontrado na roupa da Kelly era o DNA do Ed Edwards. Então, ele recebeu uma nova visita da polícia e agora a polícia estava lá para prendê-lo. Só que, ainda assim, ele estava agindo como se nada tivesse acontecido. Ele estava bem indiferente, ele não demonstrou nenhuma reação, nem de estar nervoso, nem de estar preocupado, nada. E a gente tem imagens desse momento que o Ed Edwards chega na delegacia e está sendo interrogado pelo detetive. Dá para ver realmente que a saúde dele estava muito ruim. Bom, já no início aqui da entrevista é possível perceber que o Ed Edwards, ele tenta ser aquele cara
o brincalhão, o gente boa, sabe? Ele faz algumas piadinhas. E então o detetive começa a perguntar sobre o caso em si. Eles estão na esperança que o Ed Edwards vá realmente falar alguma coisa para eles, vá confessar, mas ele continua negando completamente. Eles ficaram entrevistando o Ed Edwards durante 8 horas e durante todo esse tempo ele ficou calmo, ele frequentemente tentava mudar o assunto, ele começava a falar da doença dele, da diabetes, dos remédios. Ele não queria falar do caso em si, ele queria ficar longe do Tim e da Kelly. A polícia sabia aqui com quem que eles estavam lidando, né? Eles sabiam que ele tinha essa fama de ser um mentiroso compulsivo, dele ter essa personalidade assim, meio, entre aspas aqui, né, sedutora, né? Aquela pessoa que quer sempre fazer uma brincadeirinha, que sempre tem uma piadinha, que quer te envolver nos assuntos que ela quer falar só, né? E não o que você está perguntando. Então eles estavam preparados. E eles começaram a mexer com o ego dele também. Tem um momento que o detetive ele sai da sala e ele volta com o livro do Ed Edwards, aquele livro que eu já citei aqui. E ele pede um autógrafo para o Ed Edwards. E isso já dá para ver na gravação assim que ele fica muito orgulhoso desse momento, né? Que o detetive tá pedindo o autógrafo ali no livro. E é claro que tudo isso aqui foi pensado. Os policiais queriam estabelecer essa conexão com ele, né? Para o Ed Edwards sentir que os policiais estavam bajulando ele de certa forma. E, gente, se tem uma coisa que eu gosto muito no True Crime, são essas entrevistas. Quando a gente consegue perceber o comportamento do criminoso. E eu adoro ver o trabalho da polícia também, sabe? Como eles sabem conversar com essas pessoas, como eles sabem extrair o que eles querem, como eles sabem ali se adequar ao comportamento do criminoso, mudar a forma de interrogatório, mudar o jeito que eles estão falando. E é claro, aqui eu estou falando de policiais bons, né? De detetives bons. Não estou falando de pessoas que tentam confissões falsas e nada desse tipo. Eu acho muito interessante, assim. E é muito interessante ver a entrevista dele. Bom, durante a última hora aí de entrevista, o detetive então fala que o DNA foi encontrado na roupa da Kelly. E se ele poderia explicar isso, né? Como que o sêmen dele foi parar naquela roupa? Bom, gente, o que vocês acham que ele explicou? Qual vocês acham que foi aqui a desculpa que ele deu? Eu vou dar 2 segundos para vocês falarem, porque eu não posso ficar esperando, né? 1, 2. É claro que ele disse que sim, agora ele estava se lembrando que ele teve relações sexuais com a Kelly, mas foi consensual, claro. É óbvio que os policiais não acreditaram nisso, né? Porque imagine a Kelly totalmente apaixonada pelo seu namorado, o Tim. Eles estavam saindo de um evento, eles iam para um outro lugar, os dois juntos, e do nada ela resolveu sair ali do casamento, encontrou com Ed Edwards e foi ter relações sexuais com ele, sei lá, dentro da van ou no meio do mato. Não fazia sentido. E o depois, né? E o que aconteceu depois disso? E misteriosamente, depois, a Kelly com o namorado apareceram sem vida, mas ele não tem nada a ver com isso. Isso aconteceu no caso que eu contei semana passada, não aconteceu também? Essa desculpinha esfarrapada aconteceu no caso da família Eastburn. E quando a gente fala de casos assim, eu sinto que é uma forma também de a gente falar mais uma vez pela vítima. Porque em muitos casos, a única versão que se tem do crime é do criminoso, né? Obviamente, as vítimas não podem falar. A gente sabe que o corpo fala, as evidências falam, mas a vítima não pode dar a versão final, né? Ela não tá mais aqui para isso. Então, quando a gente conta um caso assim, fala o que realmente aconteceu, mostra as evidências, de certa forma a gente tá falando pela vítima também. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre esses casos, né? E pra gente ver como isso acontece muito, né? Do criminoso querer colocar algum tipo de culpa na vítima. Mas, enfim, continuando. Essa entrevista termina e até onde eu entendi, o Ed Edwards continuou ali detido, né? E o detetive, ele foi revisar essa entrevista. Ele foi olhar de novo para olhar o comportamento, olhar alguma coisa que de repente ele perdeu ali no ao vivo, né? E foi em um momento específico que, na verdade, o Ed Edwards, ele nem estava falando nada. Era como se ele tivesse, assim, pensando, e ele falou uma frase como se ele estivesse pensando alto. E a frase que o detetive ouviu era "Damn it, I killed her", que seria mais ou menos assim: droga, eu a matei. Damn, I killed her. Eles revisaram esse trecho várias vezes e parecia realmente que ele estava ali pensando alto, de repente tentando pensar no que ele ia falar para os detetives, e ele solta esse "Damn it, I killed her".
Algumas pessoas ouvem outra coisa. Algumas pessoas dizem que ele falou "They think I killed her", tipo, ele falou muito rápido assim. "They think I killed her", né? Tipo, eles pensam que eu a matei. Eles acham que eu a matei. Mas não importa exatamente o que ele falou aqui, porque posteriormente o Ed Edwards confessou o crime. Ele confessou ser culpado por matar o Tim e a Kelly. Não sabemos o porquê exatamente que ele confessou, porque parecia que ele gostava desse jogo aí com a polícia, talvez para permanecer no controle, né, para dar a última palavra, não se sabe. Então, em abril de 2010, o Ed Edwards, ele volta para a região ali de Wisconsin, onde aconteceu o crime, e ele recebe 2 sentenças de prisão perpétua pelos assassinatos. Mas, gente, não acabou por aí. Porque este homem, como eu falei, ele gostava de ter o controle, né? E ele queria ter o controle nesse momento também. Ele não queria ficar na prisão o resto da vida dele. Ele queria a pena de morte. Então, ele começou a confessar outros crimes. Para começar, ele enviou uma carta para um detetive em Ohio, assumindo a culpa por um crime que estava há 33 anos sem solução. E era o crime contra Billy Lavaco e Judith Straub, que aconteceu em 1977. O Billy tinha 21 anos e a Judith tinha 18, e em agosto de 77 eles foram assassinados. Os dois estavam namorando há cerca de 8 meses mais ou menos, quando o carro da Judith foi encontrado em um estacionamento e todos os pertences dela, a bolsa, os sapatos, estavam dentro do carro. O que aconteceu nesse caso foi muito parecido com o que aconteceu no caso do time da Kelly. Também começaram a fazer buscas no local, tentar entender o que tinha acontecido, e eles também encontraram os corpos desse casal. A polícia não encontrou nenhuma arma ali no crime na época. Eles encontraram dentro da bolsa da Judith $400, então não era um roubo, e também muito parecido com o que aconteceu no carro do Tim, né? Tinha dinheiro, o talão de cheque dele lá dentro. Durante anos, as famílias desse casal lutaram para conseguir respostas. Eles sofreram muito durante todos esses anos, assim como as famílias aqui do time da Kelly. Eles queriam entender o que tinha acontecido e agora eles tinham a resposta. Foi o Ed Edwards. Nessa carta que o Ed Edwards mandou para a polícia de Ohio confessando esse crime, ficou bem claro que ele estava confessando porque ele queria a pena de morte. Só que ele não conseguiu o que ele queria. Eu não vou saber explicar para vocês exatamente aqui os processos jurídicos, mas pelo que eu entendi, pelo tempo que passou desse crime, né, que aconteceu em 77, ele não poderia mais ser sentenciado à pena de morte, e sim só à prisão perpétua. Então, não adiantou o que ele queria fazer aqui. E como não adiantou, ele confessou mais um crime. O Ed Edwards, gente, confessou então que ele tirou a vida do seu próprio filho adotivo, o Daniel Edwards. O Daniel Edwards, ele foi adotado pelo Ed Edwards e a sua esposa, e assim que essa adoção foi legalizada ali, assim que o Daniel recebeu o sobrenome do Edwards, ele desapareceu. Um ano depois que ele desapareceu, os seus restos mortais foram encontrados e foi possível determinar que ele foi morto a tiros. Depois que o corpo do Daniel Edwards foi encontrado, o seu pai, o Ed Edwards, foi receber uma apólice de seguros que existia no nome desse filho, e o beneficiário era ele. O Ed Edwards agora aqui está confessando tudo isso, que ele tirou a vida do filho adotivo e aparentemente era para receber um seguro. E esse caso aqui do Daniel Edwards, sim, ele poderia ser sentenciado à pena de morte. E ele foi. Ele foi sentenciado à pena de morte por injeção letal. Posteriormente, depois que ele já tinha sido sentenciado por este crime do Daniel Edwards, ele voltou atrás nessa confissão. Ele disse que não, que ele mentiu, que não tinha sido ele o culpado. Bom, mas a polícia acredita que existam outros crimes que o Ed Edwards cometeu durante todos esses anos, porque ele passou por muitos lugares. E por causa disso, muitas pessoas também acreditam que o Ed Edwards é o assassino do Zodíaco. O Zodíaco, ele foi um serial killer que operou no norte da Califórnia em 1968 e 69. E essa era uma época que o Ed Edwards pode ter andado ali por essa região. E o fato aqui também, que era muito parecido com o Zodíaco, era que o Ed Edwards também tirou vida de casais.
Então, assim, né, gente, não se sabe, o Zodíaco é um mistério até os dias de hoje, tem muita gente que acha que ele pode ser várias pessoas, existem várias teorias, e eu sei que vocês querem que eu traga esse caso aqui, mas assim, eu tenho que ter muito, muito tempo para pesquisar sobre esse caso, então eu preciso ter uma brecha longa aí para pesquisar e fazer um roteiro legal para vocês. Bom, o Ed Edwards, ele morreu no dia 7 de abril de 2011, na prisão de causas naturais. E para fechar o vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre a filha do Ed Edwards, a April, porque ela teve uma participação muito importante nesse caso. Foi a partir da dica que ela deu para a polícia, que a polícia começou a olhar para o Ed Edwards, aí foi coletar o DNA e tudo mais, né? Então ela foi importantíssima para esse caso. E no dia que eu estava fazendo o roteiro desse caso, gente, eu fui pesquisar mais sobre ela, né? Eu queria saber se ela estava fazendo alguma coisa. Eu sempre pesquiso se tem alguma atualização realmente nova, assim, fresquinha, né, para trazer. E eu me deparei, gente, que ela acabou de lançar um livro. Veja bem, no dia que eu escrevi esse roteiro, era 9 de dezembro. Vocês estão vendo esse vídeo aqui em fevereiro, né? Mas eu fiz o roteiro em dezembro, gravei em dezembro. E ela lançou o livro dela em 3 de dezembro, ou seja, 6 dias antes do dia que eu estava escrevendo o roteiro. Eu adoro essas coincidências de data, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco frustrada porque eu não consegui ler o livro dela e tem pouca coisa aqui de matéria sobre o livro também, né, para trazer de repente uma resenha aqui simples para vocês. E eu tenho certeza que agora, né, que vocês estão vendo esse vídeo em fevereiro, vai ter mais informações sobre o livro dela. E quem sabe um dia eu consiga ler este livro, eu vi que já tem na Amazon em inglês. O título do livro é Criada por um Serial Killer. E ela conta, né, toda a vida dela com o pai, quando ela era criança, quando ela era jovem, até o momento que ela começou a desconfiar do pai e quando ela o entregou para a polícia. E quando eu tava fazendo esse roteiro, eu senti, assim, que faltavam informações, sabe? Eu tenho a impressão, assim, que tem muita coisa que a gente não sabe ainda, que vai sair agora com o livro dela, outras histórias, de repente, né, outras vítimas. Então, eu acredito que muita coisa ficou fora aqui desse vídeo, mas simplesmente porque não se tem essas informações, né? Pelo menos eu não encontrei na minha pesquisa. Talvez lá pra frente, gente, eu possa fazer, de repente, um novo vídeo sobre o Ed Edwards, né, mais baseado também na timeline dele e colocando também o que a filha traz no livro, quem sabe, porque eu achei muito interessante essa história e eu acredito que agora que ela lançou esse livro, vai aparecer mais coisas sobre esse caso, sabe? As pessoas vão começar a falar mais do Ed Edwards. Então, quem sabe, lá pra frente eu refaço esse vídeo. Mas voltando aqui para finalizar o vídeo, eu quero terminar falando do Tim e da Kelly, né, e dos seus familiares. Eu vi o documentário deles no 48 Horas. E o irmão, né, do Tim fala bastante nesse documentário, o pai também, mas o irmão, ele fala que quando ele fez 18 anos, né, lá atrás, ele recebeu do pai o carro do Tim, né, ele ganhou de presente. E ele disse que até hoje ele cuida desse carro, ele dirige o carro pela cidade, porque ele não quer que as pessoas esqueçam do Tim e da Kelly. O pai do Tim, ele também fala que o seu filho era o tipo de filho que todos os pais gostariam de ter. E uma coisa que é falado nesse documentário e que eu quero reforçar aqui para vocês é que quando a gente vê esses casos assim de um casal jovem, feliz, saindo de uma festa para ir para outra festa, eles estavam vivendo ali o dia a dia deles, normalmente tudo acabou, né? E acabou para eles, acabou para as famílias, todo mundo ali é devastado pelo que aconteceu. E isso é para a gente dar valor aqui para as pequenas coisas, para os pequenos momentos que a gente está vivendo, para as pessoas que estão próximas a nós. E não é para ficar pensando que sempre vai acontecer uma coisa ruim ali na frente, né? Mas é pra gente valorizar que são esses momentos que importam. E é sempre muito triste quando a gente vê vidas assim tão jovens, né? E que poderiam ter tantas coisas maravilhosas pela frente acabarem desse jeito. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Vamos agradecer aos nossos membros queridos, esses nomes que estão aqui na tela. Muito obrigada por esse apoio. Aninha Ito, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, Márcia Yates, patrocinadoras aqui do canal, muito obrigada. Quero relembrar aqui, gente, que esses vídeos que eu estou postando em janeiro, fevereiro, eu gravei em dezembro. Então, se você fez parte aí dos membros nesses últimos meses aqui, né, em janeiro e fevereiro, o seu nome pode ser que não esteja aqui, porque eu editei isso com antecedência, e também a mesma coisa aqui para os membros patrocinadores. Mas isso aí a gente arruma a partir de março, tá? Que eu vou começar a gravar novamente.
Então, é só para explicar que caso você tenha se tornado parte dos membros e não tá vendo o seu nominho aqui no final. Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa, um ótimo restinho aqui de terça e a gente se vê semana que vem em mais um vídeo. Um beijo, se cuidem, tchau!